Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e nessa série de vídeos eu estou te ensinando a fazer um jogo do zero. Bom, no nosso jogo a gente já construiu a nave, os tiros e os personagens. Além disso, a gente já fez a nossa nave atirar e a gente já programou a colisão da nave com os inimigos. E aí o jogo para. Bom, falta a gente programar a colisão dos tiros com os inimigos. E aí o que vai acontecer? Quando o tiro colidir com o inimigo some porque ele é destruído. E aí a gente vai fazer esse tiro sumir também. Tá? Então, vamos fazer isso. Então a gente vai vir aqui no tiro. E o que a gente vai fazer? Quando o usuário atirar com a nave, quando soltar esse tiro, a gente tem que verificar se esse tiro está pegando algum inimigo. Tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez na classe personagem, a gente vai ter um verifica hit inimigo aqui nessa classe. Tá? E no caso do personagem, então a gente vai... a gente pode vir aqui copiar esse bloco de código. Sempre que a gente for copiar e colar alguma coisa, sempre verifica se vocês vão fazer as alterações corretas. Porque às vezes dá erro porque esqueceu de alguma coisa e aí não é legal, né? Então, pronto, a gente veio aqui, fez o verifica hit inimigo para a classe do inimigo, tudo bem? Então a gente vai fazer for para cada inimigo, tá? Inimigo, vai até inimigos.length. E essa colisão aqui também a gente não vai precisar alterar, por quê? Porque esse this lá na classe do personagem era o quê? Era o x do personagem. Aqui a gente está na classe do tiro, então this.x se refere ao x do tiro, tudo bem? Agora, se colisão, isso aqui a gente pode tirar, o que vai acontecer? Tá? O que a gente vai programar? A gente quer tirar o inimigo, tá? A gente quer destruir aquele inimigo, então a gente vai dar um splice no vetor de inimigos. Então, inimigos.splice e 1. E aí a gente vai retornar true. Tá? A gente não retornou nada lá no hit inimigo do personagem porque a gente fez o jogo parar. Tá? Então, por enquanto não precisa. Aqui a gente vai falar, olha, retornou true, quer dizer, colidiu, tira o personagem e retorna true dessa função. Caso isso não aconteça, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar false. Tá? Ou seja, a gente não tem colisão. Tá? Ele vai testar se colidiu e vai falar false, não colidiu. Tá? E para isso funcionar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no sketch e chamar a função do tiro. Então, tiro i ponto verifica hit inimigo. Tudo bem? Então, se a gente der play, a gente está com o nosso jogo, a gente precisa atirar, acertar o inimigo e olha, o tiro ele já destrói o inimigo já some. Só que vejam que o tiro ele continua indo, mesmo depois que ele atinge o inimigo, ele continua indo. Né? A gente não sumiu com esse tiro, então a gente quer sumir com esse tiro. Esse negócio do tiro destruir um personagem e continuar na tela para destruir os próximos personagens, a gente pode programar com um power-up, tá? Da nossa nave. Então o usuário pega um power-up e fica um tempo com esse power-up, ou fica até ele bater no inimigo, né? E perder esse power-up, então esse pode ser um poder da nave, né? Atirar tiros que não se destroem junto com o inimigo, né? Que vão e destroem tantos inimigos que estiverem na frente dele. Tá? No nosso caso, no caso mais simples, a gente vai sumir com esse tiro. E para sumir com esse tiro, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar if, se o verifica hit inimigo do tiro é true, tá? A gente vai dar um splice, tiro.splice e 1. Tá? A gente vai dar play. E aí a gente vai atirar e o tiro ele se destrói. Deu erro. Por que deu erro? Olha como está a nossa programação. A gente chama o show, a gente chama o move, a gente chama o verifica hit inimigo, depois a gente chama o verifica fora da tela. Correto? Se o meu tiro e verifica hit inimigo é true, eu vou retirar esse tiro. Então quando eu vier para cá,
ele não existe mais. Tá? Então, como que eu vou fazer essa verificação se ele não existe mais? Então, a gente precisa sempre ter em mente que o objeto que a gente está analisando nesse bloco de código ele tem que estar disponível por todo esse código. Se ele não está disponível, se tem algum bloco, alguma linha que ele vai sumir, que é o nosso caso, o próximo bloco de código ele não pode ser executado, porque senão vai dar erro, vai dar bug. Então, o que a gente vai fazer? Para o tiro sumir, ele tem que acontecer duas coisas por enquanto. Ou ele bate no inimigo, ou ele sai da tela. Então, a gente vai fazer isso. Se o tiro verificate inimigo é true, então tira ele. Se é falso, ou seja, não bateu no inimigo, o que eu vou testar? Else if. Aí ele vem para esse bloco de comando aqui. Tá? Então ele só vai vir para esse bloco de comando se esse aqui for falso. Tudo bem? E aí, ele vem aqui, if, tiro, verifica fora da tela, está fora da tela, ele dá um splice. Senão ele não vai fazer nada. Tá? Vamos tirar esse console.log daqui para ficar melhor. E vamos dar play. Então aqui a gente tem nossa nave atirando, acertando os inimigos. E não tem mais o erro que a gente tinha, né, que o tiro some e depois a gente quer executar algo com aquele tiro que sumiu e ele não está mais disponível. Então a gente conseguiu tratar esse problema. Então a partir que o tiro some, que é nesse caso aqui, eu não vou executar esse bloco de código e aí fica tudo ok. Beleza? Então a gente acabou de fazer a colisão do tiro com o inimigo é destruído, o tiro também. Tá? Então, a próxima coisa que a gente vai fazer, vamos lembrar do nosso jogo, porque eu acho que já tem vários vídeos que eu não volto no jogo. Então o nosso jogo é esse aqui, tá? A nave de Midas. O nosso jogo ele tem essa barrinha aqui no começo, tá? Que eu chamo de barra de jogo. E a gente vai fazer essa barra de jogo nessa aula, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com retângulos e tal, mas a gente vai colocar depois, porque toda a mecânica do jogo a gente está construindo com formas básicas e colocar a imagem é só trocar a forma básica por uma imagem, tá? E vai ter uma aula específica para isso. Então, a gente vai fazer essa barrinha aqui de jogo hoje. Então vamos lá. Primeiro, notem que essa barra de jogo nada mais é do que um retângulo. Um retângulo que se estende do início do canvas até o final do canvas com uma determinada altura. Então, vamos aqui depois do background. Tudo bem? Vamos tirar essa linha de código também. Esse comentário. Aqui, logo abaixo do background, o que eu vou fazer? Eu vou botar um rect. Tá? De onde vai começar a minha barra? Aqui do lado, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui, bem na origem, né? Na origem no 0, 0. Então ele vai começar no x 0 e no y 0. E ele vai até aonde? De largura, ele tem que ir na largura do nosso canvas. Tá? Então a gente vai colocar o width. De altura, a gente pode testar. Vamos colocar 10. 10 pixels. Vamos dar play. E olha que legal o que aconteceu. Vamos dar play de novo. Percebam as cores da faixa. Ela vai mudando de cor. Ela vai mudando de cor por quê? Porque o último fio, né, ela começa com a cor do background, depois ela desenha a cor de novo. Só que com a cor do personagem, depois com a cor do inimigo. Por quê? Porque ele está pegando o último fio, né, o último comando fio que foi feito. Então, para a gente não ter esse tipo de problema, a gente vai colocar um fio aqui. A gente já deveria colocar um fio se a gente quer uma cor específica para a nossa faixa, tudo bem? E aí vamos colocar 0, 0 e 200, ou seja, 200 de azul e 0 para os outros. E a nossa nave aqui tem um azulzinho, tá? Então vamos dar play. A gente viu que 10 pixels está pequeno, então vamos colocar 30 pixels de altura para a faixa. Bom, 30 já está ok, tá? Então vamos trabalhar com uma faixa de altura 30. Vamos colocar 100 no vermelho aqui, só para diferenciar a cor do inimigo. Depois a gente volta com o azul, tá? Perceba que, tudo bem, a gente fez a faixa do jogo
E se a gente controlar o personagem, olha, ela passa da faixa do jogo, o inimigo ele está indo em cima da faixa do jogo, então o que a gente vai fazer? A gente vai programar que tanto o personagem, né, o limite do movimento do personagem, seja ali na faixa, na barra do jogo. E que o inimigo, a gente programou que a altura fosse aleatória, certo? Não venha um inimigo nessa altura dessa faixa, né, no y de 0 a 30. Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos começar pelo... vamos lá, parar aqui e vamos começar pelo personagem. Então se a gente quer trocar, a gente quer limitar o y dele para cima, a gente vai mexer aqui, tá? Que está controlando, se o y é maior que 0, eu posso movimentar ele para cima, caso contrário não. Só que agora eu não quero 0 mais, eu quero que seja na faixa. Então, se a faixa tem altura 30, a gente vai colocar 30 aqui. A gente vai dar play e agora ele não se movimenta mais além da faixa, tá? Só que olha que incômodo. Eu coloquei 30 no comando lá de desenhar o retângulo, tive que colocar 30 aqui. Toda vez que eu tiver que alterar, eu vou ter que alterar toda vez esse valor em lugares diferentes do nosso código. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável para a altura dessa faixa. Então a gente volta aqui no Sketch, coloca aqui let altura faixa igual a 30. Então a gente vai vir aqui nesse comando de desenhar o retângulo, altura faixa, e lá no personagem eu quero limitar ele na altura faixa. Tudo bem? E aí se eu der play, eu limito na altura faixa, né, no y igual a 30. E toda vez que eu quiser alterar esse valor, é só alterar o valor lá na variável, que todos os outros comandos que usam essa variável, essa altura faixa, vão ser automaticamente alterados. Tudo bem? Então isso facilita bastante a gente. Outra coisa que a gente tem que mudar é a altura que o inimigo aparece. Então lembra que o this.y do nosso inimigo ele é randômico, tá? E vai de 0, né, até a altura do canvas, vamos colocar aqui, ó, vai do 0, que é aqui, até a altura do canvas menos a altura do inimigo, né? O que a gente quer? A gente quer que comece aqui. Então, nesse 0, a gente vai colocar altura faixa. Tudo bem? E aí a gente dá play e aí a gente não vai ter mais inimigos passando por essa nossa barra de jogo, tá? Então, a gente tratou o problema do personagem passar para a barra de jogo e o inimigo aqui em cima. Tudo bem? Beleza, então. Próxima coisa que a gente vai fazer é colocar os escritos aqui. Então a gente tem pontuação, nave de milhas e vidas. Vamos primeiro escrever o título. Então vamos voltar lá no Sketch. Lembra, gente? Save, tá? Para não perder o que vocês estão fazendo. Vamos voltar aqui. Vamos organizar. Então vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o fundo. Tudo bem? Esse aqui é o código da barra de jogo. E aí a gente vai colocar o código do título. Então, título. E aí o que a gente vai fazer para escrever esse título aqui? A gente tem que escrever um texto. Tudo bem? Então a gente vai escrever esse texto com o comando text. Text. Text o quê? O texto que a gente vai escrever. Então vai ser nave de Midas. Tudo bem? Em que x e y? Em que posição? Então, vamos colocar a posição, o x eu quero que seja aqui no meio do meu canvas, né? Igual está aqui, eu quero que seja bem centralizado. Então, eu vou colocar o y dividido por 2. Né? Note o tanto que a gente está usando essas variáveis de altura e largura do canvas, isso facilita bastante a gente. E a altura... Quero mostrar uma coisa para vocês, eu vou colocar 0, tá? Não, vou colocar 200. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, aqui está nave de milhas, tudo bem?
Veja que ela está na mesma cor que na nossa barra de jogo. Então, se a gente colocar ela aqui na barra de jogo, a gente não vai enxergar nada. Então, a gente vai dar um fio e vamos colocar ela de branco. Tá? Que é a cor mais simplesinha aí. Vamos dar play. Ela está aqui. Então, a gente vai lá colocar ela para a barra de jogo. Vamos colocar no 0. Vamos dar play. Cadê? O texto, imagina uma caixinha, igual o retângulo. Imagina a caixinha do retângulo. O retângulo, ele começa a ser desenhado por esse ponto aqui, o ponto superior esquerdo, né? E aí ele desenha para baixo e para a direita. O texto não. O texto, ele começa, o pivô dele no canto superior, no canto inferior esquerdo. E aí ele desenha para cima e para a direita. Então, olha só. Se eu coloco 0, ele está desenhado aqui em cima, depois do 0, né? Então, vamos colocar 10. E aí, ele desce. Tá? Então, sempre lembrar que o texto ele vai começar a ser desenhado nesse pontinho aqui, diferente do rect. Tudo bem? Outra coisa é que essa fonte está muito pequena. Então, vamos aumentar essa fonte com o comando text size. Tá? Então, vamos colocar 20. Vamos dar play. E aí, olha o que eu disse. Aqui continua no mesmo local, ele aumentou, ele desenhou para cima, e aí ele pegou parte, né, parte da letra saiu do nosso canvas. Tá? Então, sempre bom lembrar disso. Então, a gente vai vamos colocar 20 aqui da altura. Vamos colocar 23, que aí eu acho que vai dar certinho. Aí. Outra coisa, olha, eu coloquei o comando width dividido por 2. O que eu queria que ele fizesse? Que ele ficasse centralizado igual está aqui. Ó. Aqui está o meio a metade do meu canvas, certo? E aqui eu queria que ele desenhasse centralizado. E ele não está desenhando, ele está desenhando a partir da metade do meu canvas. Como que eu vou mudar isso? Eu vou usar um comando, text align, e eu vou colocar center. E isso vai fazer o quê? O que está acontecendo? Ele pegou esse ponto de referência e está desenhando desse ponto para a direita. O centro, ele vai pegar esse bloco de texto e vai desenhar metade para a direita e metade para a esquerda. Caso a gente colocasse left, tá? O que ia acontecer? Ele ia desenhar daqui para cá. Tá? Então vamos dar um play. E agora ele está onde a gente quer, centralizado na metade do nosso canvas. Tudo bem? Então, a gente já fez a barra e o título. Então, vamos fazer a pontuação agora, tá? Então, vamos colocar aqui para organizar, vamos colocar aqui pontuação. Mesma coisa que a gente vai fazer, a gente vai escrever, vamos escrever mesmo, né? Text, pontuação, 2 pontos. Por enquanto, a gente não construir o sistema de pontuação, mas a gente vai escrever esse texto aonde? Só que agora eu quero ele aqui, bem aqui no canto, tá? Então vai ser width e pode ser no 23 também, e aí a gente ajusta, tá? Vamos dar play. Então o que está acontecendo? Ele está desenhando lá no width, tudo bem? Tá? Meu X é o width, meu Y 23. Só que ele tá, o que eu falei? Ele está pegando o width e está desenhando metade para a direita e metade para a esquerda. Para ele desenhar tudo daqui para cá, como que ele vai fazer? A gente vai pegar o text align right. Tá? Vai dar play. E agora ele está certinho, né? Então, corrigindo o que eu falei aquela hora, o right ele vai desenhar daqui para a esquerda, tudo bem? E o left ele vai pegar o pivô dele e vai desenhar para a direita, tá? Né, quando a gente trabalha com um documento de texto, né, que a gente alinha o nosso texto, né, centraliza na esquerda, à direita, justificado, aqui é a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa. Essa pontuação está muito alta em relação à nave de Midas, né, ao título. Ela está brigando por atenção.
Então a gente vai diminuir um pouco essa fonte. Então a gente vai colocar text size, tudo bem? 15. Vamos ver. Aí deu uma diminuída, ficou legal. Tá muito encostado no meu canto do canvas. Eu acho isso legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar 5%, né? Eu tenho a minha largura toda, a gente vai deixar um pedacinho, 5% da minha largura de espaço. Então eu vou colocar aqui 0,95, lembra sempre as proporções. Elas são ótimas para ajudar a gente. Dá play. E agora a gente tem aqui 5% do meu width, tá? Aqui, né, de espaço até chegar no final do canvas. Tudo bem? Então a gente já fez o título, a pontuação, falta fazer a pontuação mesmo, né? O sistema de pontuação. Então, imaginem, se a gente quer fazer o sistema de pontuação, o que a gente vai fazer? Cada vez que a gente atirar e acertar um inimigo, a gente tem que ganhar ponto. Então, cada vez que eu acerto o inimigo, eu ganho um ponto. Acerto outro inimigo, ganho outro ponto. Ou seja, eu preciso armazenar isso em algum lugar, eu preciso armazenar isso em uma variável e ficar alterando esse valor toda hora que eu acerto o inimigo. Então a gente vai vir aqui em cima, criar a let pontuação, e vamos começar com a pontuação igual a 0, tá? E aí a gente vai vir aqui e colocar mais pontuação. A gente vai dar play e agora ela está aqui começando no 0. Claro que se a gente acertar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente não programou isso, a gente vai programar agora. Então onde que a gente vai programar isso? Se eu acerto o personagem, se eu acerto o inimigo, eu ganho ponto. Então, vamos lá para o personagem, verifica hit inimigo. Se personagem não, né, gente? O tiro. Se o tiro acerta o inimigo, eu vou dar pontuação mais igual, vamos setar 5, tá? Então, cada vez que eu acerto o inimigo, eu vou ganhar 5 pontos. E aí depois eu destruo o inimigo. Então, vamos dar play. E agora, a gente está lá alterando a pontuação. Então, toda vez que eu acerto o inimigo, eu ganho um número de pontos 5 que eu coloquei lá, né? Então, agora eu estou com 40 pontos. Então, aqui a gente já fez o nosso sistema de pontuação. Simples assim, né? Muito fácil. O que falta, então, agora para a gente completar a nossa barra de jogo? A gente falta fazer o sistema de vidas, tá? E a gente vai fazer isso agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar os quadradinhos de vida, né? Como está aqui, né? A nave aqui começa com 3 vidas, então a gente desenha 3 imagens pequenas aqui na barra de jogo. Então, a gente vai fazer isso. Como a gente está trabalhando com retângulo, então a gente vai desenhar 3 retângulos aqui na barra de jogo. Só que presta atenção. Se eu tenho 3 vidas, eu tenho que desenhar a primeira, a segunda e a terceira. Tá? Agora, se eu perco uma vida, eu tenho que desenhar a primeira e a segunda. Quer dizer, eu não posso desenhar a terceira mais. Se eu perco mais uma vida, eu só posso desenhar a primeira. Então, isso é dinâmico. Como que a gente vai fazer isso? Com variável. Tá? Então, vamos começar aqui. Vamos voltar lá para o Sketch. Vamos criar a variável let número de vidas igual a 3. Tudo bem? E aí a gente vem aqui, eu perdi. Nosso código já está grande aqui, a gente ainda vai organizar melhor, tá? Nas próximas aulas. Então vamos colocar aqui, ó, vidas. Tem 2 maneiras aqui para a gente colocar isso, né? Se a gente quiser colocar um texto, é só colocar aqui, ó, text, vidas, 2 pontos, mais número de vidas, tá? Onde? Vamos colocar no 0.05 vezes width e 23, tá? Aqui vai dar um probleminha, porque o meu texto aqui ele está alinhado para a direita, então a gente vai alinhar para a esquerda. Coloca um text align left, tudo bem? Dá um play e pronto, ele está ali, 5% de espaço do nosso width,
mais vidas igual a 3. E aí a gente ainda vai programar como que a gente vai fazer esse sistema de vidas, né? Mas eu não quero um texto. Quer dizer, isso é fácil. Acabei de ensinar para vocês que é só colocar um texto vidas mais o número de vidas, tá? Então, se o seu jogo quiser, se você quiser fazer isso no seu jogo, né, tem muito fácil, é colocar um número de vidas. Não tem problema nenhum. No nosso jogo que a gente está fazendo aqui, a gente quer colocar as imagens, tá? Para contar quantas vidas tem. Então, se eu tenho 3 imagens da nave ali na barra de jogo, eu vou ter 3 vidas. Se eu tenho 2, eu vou ter 2 vidas. Tudo bem? Então, a gente vai aprender a fazer isso. Como a gente tem que desenhar isso dinamicamente, a gente tem que saber se a gente tem que desenhar 3 ou 2, ou se pegou uma vida extra, a gente desenha 4, a gente vai usar um for, tá? Então, vamos apagar esse código de texto e vamos fazer for let igual a 0 e menor que o número de vidas e mais. O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar. Por enquanto a gente não está trabalhando com a imagem ainda, a gente vai desenhar um retângulo. Então vamos desenhar um rect, tudo bem? Vamos começar no 0, numa altura de 10 pixels, tá? Então está lá no 0, altura de 10 pixels. Vamos colocar 10 por 10, né? Altura e largura. 10 por 10. Então ele vai fazer isso 3 vezes. Vamos dar uma cor. Vamos dar um vermelho para ele. 255, 00. Tá? E aí ele vai desenhar os retângulos da cor vermelha. Vamos dar play. E olha o que está acontecendo. Várias coisas aqui. Primeiro, ele está muito colado no canto do canvas porque a gente colocou 0. Então vamos colocar 10 aqui também. Vamos dar play. E aí ele deu um espaço legal aí. Segundo, ele está muito pequeno. Vamos aumentar esse tamanho e vamos colocar 20. Lembra que a nossa faixa ela tem uma altura de 30. Então se a gente colocar um quadrado de 20 por 20, ele vai colar aqui. Então vamos colocar uma altura de 5, que aí fica 5 de espaço, 20 do retângulo e mais 5 de espaço e termina a faixa. Tá? E agora o mais importante, né, depois que a gente ajustou a localização, é que a gente só está vendo um retângulo. Por quê? Porque a gente está desenhando sempre no mesmo local. Tá? Então, eu quero desenhar 3 retângulos para identificar 3 vidas nos locais diferentes, né? Um na frente do outro, não um em cima do outro. Como que eu vou fazer isso? Então perceba que aqui eu tenho um espaço, eu tenho um retângulo, e aí eu quero dar mais um espaço e desenhar o próximo retângulo. Tá? Então eu vou colocar aqui no eixo, na coordenada x, que eu vou desenhar um retângulo, 10 mais i. Vamos colocar i vezes 10. O que vai acontecer? No primeiro retângulo que eu vou desenhar, o i é igual a 0. Então eu vou desenhar no 10, no x10, no y5. O segundo retângulo eu vou desenhar no quê? No 10 mais 10, tá? Mais 1 vezes 10, que vai dar 20. E na altura 5. O que vai acontecer? Presta atenção que aqui é o 10, a metade aqui é 20 e aqui é 30. Se eu vou desenhar no 20, o retângulo ele vai sobrepor ao outro. Então vamos dar play, a gente vai ver um retângulo grande, porque a gente tem 3 retângulos se sobrepondo. Tá? O que a gente vai fazer para isso não acontecer? Vamos dar play aqui só para a gente, sem esse, só para a gente ver. Aqui a gente tem 10 pixels de espaço e aqui a gente tem 20 de largura do retângulo. Então o que vai acontecer? A gente precisa desenhar o próximo retângulo depois do pixel 30. Tá? Então, depois aqui do pixel 30. Se eu desenhar exatamente no 30, ele vai colar um retângulo no outro e vai formar um retângulo grande. E não é isso que eu quero. Tá? Então eu quero dar um espaço e desenhar um retângulo. Então o que a gente vai fazer? Já que a gente tem 10 pixels de espaço e 20 de retângulo, né, da largura do retângulo, a gente vai vir aqui, colocar mais i vezes 30. E aí o que ele vai fazer? Ele vai dar, por exemplo, i igual a 0 no primeiro retângulo, ele vai desenhar no 10
no x igual a 10, tudo bem? No segundo retângulo, que é o y igual a 1, ele vai desenhar no 10 mais i vezes 30, 40. Ou seja, se o 30 é aqui no final desse retângulo, ele vai dar 10 pixels de espaço e vai começar a desenhar no 40. E o terceiro retângulo, que é o i igual a 2, ele vai desenhar no 10 mais 2 vezes 30, que vai ser 60 mais 10, 70. Tá? Então, o segundo retângulo ele vai acabar no pixel 60, ele vai dar mais 10 pixels de espaço e vai desenhar um terceiro retângulo. Então, se a gente der play, a gente está aí com o nosso retângulo de vidas, identificando as 3 vidas. Se a gente coloca, por exemplo, 5 vidas aqui, a gente dá play, e aí a gente tem 5 retângulos identificando as 5 vidas. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente vai fazer como que o personagem, a nave, ela vai perder essas vidas, tudo bem? E aí a gente vai dinamicamente mostrando a quantidade de vidas aqui. Então, assim que ocorrer uma colisão, em vez da gente parar o jogo como a gente está parando agora, ele vai perder uma vida e a gente vai desenhar um quadrado a menos aqui. E é claro, né? Assim até zerar as vidas e aí assim a gente vai parar o jogo. Tudo bem? Então vejam que a gente fez bastante coisa nessa aula, né? Desde que a gente aprendeu a base nas outras aulas, aí fica mais fácil fazer. Então, como a gente já fez a colisão com os inimigos, né? Do personagem com o inimigo nas aulas passadas, fazer a colisão do tiro com o inimigo fica fácil. Desde que a gente aprendeu como que a gente tira do vetor, a gente destruiu aquele inimigo, ou tira depois que ele passou da tela, destruir esse inimigo nesse vetor, quando o tiro colide com o inimigo, é fácil. Então a gente vai aprendendo a base, as coisas vão ficando mais fáceis e mais rápidas de serem feitas também, né? Isso também é prática, né? O que a gente fala, né? Prática de programação. Então, a gente fez a colisão dos tiros, a gente fez um sistema de pontuação, a gente aprendeu a colocar texto e a gente fez a barra de jogo e o número de vidas. A gente desenhou a quantidade de vidas na nossa barra de jogo. Olha o tanto de coisa que a gente fez nessa aula. Legal, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!